E como a primeira aula, nada melhor do que falar um pouquinho da fisioterapia preventiva e os seus conceitos, né? De como que a fisioterapia preventiva ela tem que atuar, como ela tem que exercer em conjunto com o educador físico, que esse é o nosso intuito dessa plataforma digital, é mostrar para você que o educador e o fisioterapeuta têm que agir em conjunto para que assim o corpo do seu cliente ele funcione corretamente. E a fisioterapia ela tem um importante papel nas atividades funcionais e esportivas. Funcionais eu digo as atividades em casa e as atividades no trabalho. Por que ela tem uma grande importância? Porque trabalhar o corpo ou reabilitar o corpo, né, não é só exatamente você exercitar ou você alongar. É você entender a demanda que o seu cliente precisa, entender a postura que ele está no dia a dia. E aí a fisioterapia preventiva ela vai da demanda inicial, que é reabilitação, até a terciária, que é a prevenção. Só que nos dias de hoje, isso tem se alternado. A fisioterapia, quando se fala fisioterapia preventiva, ela entra primeiro diretamente... Olá para você que está assistindo mais uma aula da plataforma Impulso em treinamento físico e reabilitação. Hoje um conteúdo muito interessante para nós que reabilitamos pessoas, que trabalhamos com lesão, que é o LCA e as suas fases de reabilitação na visão do educador físico, no caso que sou eu. E a ideia é passar e vocês terem uma ideia do que fazer em cada fase, como reabilitar, o que eu posso, o que eu não posso fazer, e principalmente para nós, educadores físicos, que temos algumas dúvidas. Esse exercício eu já posso fazer, ele já pode saltar, ele já pode dobrar o joelho ou não. Então acho que a partir desse conteúdo hoje vocês vão ter uma boa noção do que pode ser executado com um paciente pós-cirúrgico de LCA. E aí, só para a gente ter uma noção sobre a estrutura, como funciona, o LCA ele tem a principal função de evitar que a tíbia se anteriorize ao fêmur. Então aqui nessa primeira imagem, como a gente está vendo aqui na televisão, o fêmur e tíbia estão na mesma linha, e aqui na segunda imagem a gente vai ver a tíbia um pouco mais à frente do fêmur. Essa é a função do LCA, ele vai travar para que a tíbia não passe demasiadamente para frente do fêmur. Então ela vai travar ali o fêmur e a tíbia, né, travando o joelho. E ele também auxilia na rotação interna e na rotação externa do joelho. Ou seja, todos os movimentos de correr, quando o cliente corre, trava, né, ele vai frear, fazer um movimento de freio, um movimento de salto, o movimento ele está numa posição e vai virar o corpo rapidamente para o outro lado. O LCA está envolvido em todos esses movimentos. E a maioria dos pacientes que chegam para a gente pós-cirúrgico, você pode perguntar para ele, você teve algum contato, alguém bateu em você? Não, a maioria dos pacientes que rompe o LCA é sozinho. Ou ele foi fazer uma mudança de direção brusca, ele foi frear, ele saltou e na hora da queda o joelho fez algum tipo de rotação e rompeu o LCA. Então a maioria das vezes é por paciente sozinho, sem contato, tá? Então essa aqui é a estrutura do LCA, aqui a gente consegue ver menisco, o côndilo lateral, os ligamentos posterior, os ligamentos lateral, mas a ideia é o LCA, beleza? Essa é a estrutura. E aí, o que seria a fase? Hoje na Impulso, como que a gente conta a fase na nossa metodologia? A partir da cirurgia do paciente, a gente começa a contar os dias. Então, cada fase é composta por 4 semanas, né? Um ciclo de 7 dias. Então, cada fase, 4 semanas, ciclos de 7 dias, e aí a gente vai evoluindo esse paciente de acordo com o dia da cirurgia. Ele chegou para a gente e a gente já conta, que dia que você fez a sua cirurgia? Foi semana passada. Então já foram 7 dias, já foi uma semana ali da primeira fase. Tá? Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa plataforma digital sobre treinamento físico e reabilitação. O tema da aula de hoje está na tela ali, lombalgia mais tendinite e bursite de ombro. Por que eu pus 2 lesões
né? É até para mostrar para você um pouquinho da nossa prática clínica, que tem aquele paciente que chega com 2 queixas, tá? Ou você, durante a sua avaliação, você encontra uma outra queixa. Tem uma tendinite, na sua avaliação você vai lá e descobre que esse paciente também tem uma lombalgia, mas ele fala: ah não, vou tratar o ombro porque o ombro está pior. Mas não pode ser deixado de lado se existem outras lesões, porque às vezes uma está levando a outra. Então vamos lá. Primeiro contato, né, de praxe, anamnese, que é fazer a avaliação de postura. Você vai reparar bem em nossas aulas de quando a gente está falando de reabilitação, né, reabilitando, a gente vai sempre falar de avaliação postural, para saber qual é a postura do cliente e o que pode estar levando nessa lombalgia junto com essa tendinite de ombro, tá? Avaliar a amplitude de movimento sempre cervical, ombro, lombar, tá? E assim também como mobilidade de tornozelo, ver se o joelho tem uma boa flexibilidade, ver se não tem limitação de ADM, porque quando a gente está falando de coluna vertebral, voltando lá na aula que tem aqui de anatomia e cinesiologia de coluna vertebral, eu falo que a coluna é a viga mestra, então qualquer alteração nela vai levar alterações para as periferias, tá? Tensão muscular é sempre observar o segmento todo, né? Eu pus aí cervical, tronco, lombar, membros superiores, membros inferiores. Então, na verdade, se for pensar, é o corpo inteiro, né? Se é a coluna, eu não posso só tratar a lombar e só tratar o ombro. Não, se eu for pensar em todo o trajeto da lombar até o ombro, tem bastante músculo, tem bastante tensão, pode existir bastante restrição de movimento. Então, tem que sempre avaliar como um todo. Existem as posturas mais encontradas, tá? Essa é uma foto tirada do livro do Kendall, né? Exercícios terapêuticos, e esses são os 4 tipos de postura mais encontrados. Então, se você determina a postura, né? Você identifica a postura, não determina. Você identifica a postura do seu cliente, você já pode saber quais são os principais fatores que vão causar, né, por que ele está com essa lombalgia e por que ele está com essa tendinite de ombro. Porque em cada postura, né, vou lá na aula de avaliação postural, ele tem lá os tipos posturais e quais são as retrações musculares e quais são os músculos que estão fracos ou alongados. Então, vai simplificar o seu tratamento, né? Porque às vezes você está lá atendendo o grupo, uma correria, aí chega uma avaliação e você vê lá lombalgia e tendinite. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa plataforma digital de treinamento e reabilitação física. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha trajetória profissional e como eu escrevi, né, eu alinhei toda a minha metodologia de trabalho junto com o meu sócio, o professor Regis. E o meu trabalho começou há mais ou menos há uns 8 anos atrás, onde eu comecei a atender, a pôr em prática meus atendimentos de fisioterapia traumato-ortopédica numa clínica aqui na minha cidade, e essa clínica ela rodava através de convênios. Então, assim, para mim foi um paraíso, porque era um grande volume de pacientes e aonde eu pude exercer toda a minha visão. E antes disso, os 3 anos antes, eu trabalhei muito com postura, com RPG. Isso me fez ter uma visão diferenciada em cima do corpo. E aí eu trouxe a visão do RPG para dentro da prática clínica. E então, como eu falei, para mim foi um paraíso, porque era pacientes de convênio, com todos os tipos de lesão, dores e pós-operatórios. E aí eu pude desenvolver a minha metodologia. Eu era apenas um funcionário nessa clínica, só que eu tinha total liberdade de aplicar meus protocolos, porque era uma clínica que estava iniciando. Ela não tinha os seus protocolos, ela não tinha a sua missão, né? Então foi onde eu pude expor todo o meu conhecimento até aos meus colegas fisioterapeutas. E a ideia era o quê? Era observar que a maioria das lesões dos pacientes que vinham, né, dos clientes, era devido a uma postura e não pela atividade física que ele praticava e não por o esforço que ele fazia em casa, né, uma dona de casa, e sim pelos erros comuns que as pessoas tinham em fazer os movimentos errados. E aí faltava mobilidade e logo faltava a flexibilidade. E aí, o que acontece? Se um corpo ele tem disfunção, logo ele não se move e os músculos não se contraem corretamente, né? Não quer dizer que a articulação não vai se mover, ela vai, só que com aumento de carga, de pressão dentro dessa articulação e o músculo com excesso de tensão, porque ele está fora da posição correta dele. Aí que entra o que eu falei de postura, as disfunções. Um exemplo, vamos pegar um paciente que lesionou o joelho, uma lesão de menisco pós-operatório.
Ele tem a lesão dele, o local dele, só que o que acontece? Eu não posso só focar essa minha reabilitação no joelho dele. Eu tenho que pensar nesse paciente, nesse cliente como um todo. E o que é esse todo? Era observar que no dia a dia dele, ele podia estar sentado errado, ele podia sentar muito tempo curvado, aumentando a cifose, causando tensão muscular no esporte que ele ia praticar, que é a corrida e o treinamento de força dele. E aí o que acontece? Se ele tem uma má postura, existem músculos retraídos e aí esses músculos retraídos eles causam a rigidez articular por muito tempo fora da